Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pós-verdade, tá? A famosa pós-verdade. Quando a gente fala em verdade, a gente costuma falar sobre o quê? Algo que é buscado através do método científico, assim, observação feita através de um método científico. O que seria esse método científico? Quando você tem um conjunto de conhecimentos estruturados, né, em que você usa para você conseguir fazer uma verificação de um fato, tá? Você está usando um método científico. Então, ele vai ter essa observação, essa percepção de um fato, tá? De um fenômeno e tudo mais, é o método científico. E para você fazer a verificação da verdade, o que a gente costuma fazer é utilizar esse método científico. Então, é um processo racional, em que você tem a estrutura de um conhecimento, né, de vários conhecimentos interligados, assim por diante, e você vai observar, você vai ter elementos para percepção daquele determinado fato que representa a verdade. Tá? Essa é o processo da gente geralmente fazer a verificação da verdade. E a verdade? O que seria a verdade? A verdade seria o quê? É algo que existe apenas uma verdade sobre determinada coisa, sobre determinado fato e assim por diante. Não é um real você dizer que existem várias verdades. Existe apenas uma verdade sobre determinado fato, sobre determinado fenômeno e tudo mais. O que se tem, o que se pode afirmar, é que existem o quê? Vários pontos de vista de verificação daquela única verdade. Tá? E aí, esses vários pontos de vista são de várias pessoas, porque as pessoas pensam de forma diferente. Elas têm uma cabeça que tem as experiências delas e tudo mais. Algumas pessoas vão seguir o método científico, outras pessoas não vão seguir o método científico. Aquelas que vão seguir o método científico, elas vão conseguir trilhar um caminho mais realista, né? Mais realista de verificação do fato propriamente dito, daquele fato e da verdade sobre aquele fato. Tá? E o método científico funciona dessa forma. A ciência funciona dessa forma. A ciência é algo dinâmico que você vai descobrindo o caminho dessa verdade, tá? Até achar na verdade propriamente dita, naquela verdade que é a verdade única e principal sobre determinada fato, fenômeno e assim por diante. Tá? Mas você sempre vai seguindo esse caminho até você chegar nesse fato. Tá? Quer dizer, um dia as pessoas vão saber, por exemplo, toda a verdade sobre a questão das partículas elementares, por exemplo. Tá? A gente ainda está trilhando esse caminho, mas a gente está trilhando o caminho correto, que a gente hoje conhece muitas partículas elementares da matéria. E é assim que funciona o método científico. Tá? Mas ele trilha o caminho da verdade, propriamente dito, em busca da verdade. Bom, então nós já vimos a questão do método científico, a questão da verdade e tudo mais. O que acontece hoje em dia, tá? Quando a gente olha, por exemplo, essas narrativas, né, bolsonaristas, por exemplo. As narrativas golpistas bolsonaristas, a narrativa dos bolsonaristas e assim por diante. É um fenômeno chamado assim da pós-verdade. O pessoal está trabalhando em cima da pós-verdade. O que significa isso? Não importa mais para eles a verdade por si. Não importa. Tá? O que importa é eles darem embasamento, tá? Para a estrutura de desinformação que existe deles, para fazer manutenção de uma fantasia, de uma realidade que eles querem que exista e que não existe de fato. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, imagine o seguinte, vamos dar um exemplo. Vamos supor assim, Bolsonaro e família são muito honestos, eles nunca fizeram rachadinha, eles nunca compraram imóveis com milhões e assim por diante. Tá? Essa daí é uma realidade que o pessoal que segue Bolsonaro, tá, quer manter. Então,
ele gera uma série de narrativas, em cima disso, para legitimar essa realidade dentro dessa bolha deles. Tá? Ou seja, essa verdade dentro dessa bolha deles. Não é uma verdade em si, mas é uma verdade que eles querem que exista. Tá? É uma realidade que eles querem que exista. É um fato que eles gostariam de ver existentes. Né? E não, na verdade ele não existe. Não é real. Mas eles querem que seja assim. Tá? Então eles geram uma narrativa. Tá? Isso aí é um fenômeno. Isso aí é uma demonstração do que acontece agora nesse cenário de pós-verdade que nós vivemos. Tá? Outra é a mesma coisa com o fato deles... Lula ladrão. Né? Lula ladrão. Eles querem, por todos os casos, dizer que o Lula é ladrão. E eles querem manter essa realidade que o Lula é ladrão. E que um ladrão não pode ser alguém que vá comandar o país. Então eles geram uma narrativa gigantesca em cima disso, para eles tentarem legitimar a ideia de que o Lula é ladrão. E que querem manter isso aí como uma verdade. E que não é verdade. Outra coisa, o caso lá, por exemplo, o caso do Carlos Bolsonaro e o Adélio estarem no mesmo clube de tiro no mesmo dia, no mesmo momento, em Santa Catarina, fazendo cursos de tiro. O Adélio foi aquele cara que dizem que que cometeu um atentado com o Bolsonaro. Então, se você chegar para eles e falar assim, nossa, peraí, mas como que pode ter acontecido? Então, o que eles estavam fazendo lá? E qual é a verdade dessa história toda? A verdade é que a Polícia Federal investigou e ela verificou que isso é uma verdade. O Adélio Bispo e o Carlos Bolsonaro estavam no mesmo local, na mesma hora, fazendo curso de tiro. Um curso caríssimo. Tá? Sendo que o Adélio não tem nenhuma condição de fazer isso. Tá? Mas a realidade é que os dois estavam no mesmo local e fazendo o curso de tiro. Se você chega e vai falar isso para um bolsonarista, ele vai falar assim, mas é claro, o Adélio estava ali tentando um atentado contra o Carlos Bolsonaro. Entendeu, pessoal? Eles sempre tendo uma narrativa para tentar estruturar uma realidade, tá? Que não é de fato a realidade a verdadeira. Ela não é verdade aquilo. Mas não importa mais a verdade para eles. O que importa é que o Bolsonaro é um mito para eles. O Bolsonaro é como se fosse uma entidade que não pode ser molestada de maneira nenhuma. Então eles sempre geram uma narrativa de que sempre tem algum detalhe que vá trazer uma legitimidade de que nunca que alguém poderia estar tramando, por exemplo, um atentado fake. Nada disso, que é o caso que está sendo investigado, inclusive. Isso aí é uma coisa muito provável. Então tem uma série de itens que ainda vão começar a surgir, porque embora o pessoal da pós-verdade não queira que exista um método científico em cima dessas coisas, o método científico está sendo usado pelas pessoas que fazem a investigação. E um dia a verdade virá à tona. E a verdade virá à tona por causa dessas investigações utilizando-se o método científico. Independente do pessoal da pós-verdade querer ou não. Entendeu? Então, independente da narrativa deles, a coisa virá à tona. É por isso que esse caso de intervenção, essa coisa não faz sentido nenhum, porque eles não conseguem manter uma narrativa de verdade, de fatos, né? Apenas de pós-verdade. Tá bom, pessoal? Então era isso aí, tá? Que eu queria falar um pouquinho com vocês, a questão da pós-verdade. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Hein? Tchau, tchau.